Ok. Então vamos à leitura de hoje do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara neste sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Essa leitura de hoje nos fala da questão da oração e das nossas posturas individuais em relação à oração, em relação ao nosso estado mental, a nossa predisposição para que entremos em sintonia profunda com esses estados elevados da alma, do nosso espírito, para que haja essa conexão com o mundo maior, o mundo superior, e através desta conexão que possamos colher os frutos benfazejos desta união, desta conexão com o sagrado. A lição nos alerta sobre a nossa predisposição. Na grande maioria das vezes, através da oração, os pedintes
se encontram em estados aflitivos, chegando às vezes à desesperação, e tudo isso cai por terra. E aqueles emissários maiores que ouvem, esperam pacientemente que o pedinte entre em equilíbrio para, através deste equilíbrio, fornecerem a este pedinte os fluidos benfazejos que restaurarão as suas forças psíquicas, permitindo que, através dessas forças, o processo da materialização de seus desejos se cumpram. Mas a fonte emissora tem que necessariamente estar em equilíbrio para que esse processo construtivo, para estas materializações se cumpram com harmonia, com luz, com alegria, com prosperidade, enriquecendo consideravelmente estas orações, estes pedidos, para que entrem em sintonia com o mundo maior e que haja e que seja plasmado no plano em que se encontra o pedinte, em perfeito equilíbrio, em sintonia, em uníssono com a vontade maior. Este é o processo. E através deste entendimento que conseguiremos apaziguar as nossas aflições, as nossas preocupações, fazendo com que estas negatividades sejam desintegradas e que dê lugar à prosperidade e à alegria, conseguiremos, através da plenitude da oração em nossos corações. Portanto, tenhamos sempre em mente estas orientações. Tenhamos sempre em mente que o equilíbrio, a fé, propiciará para que as nossas necessidades se cumpram por si mesmas, muitas vezes sem a necessidade de pedir, porque na grande maioria das vezes, esses estados sublimes de oração, esses irmãos maiores que nos ouvem, antecipam as nossas necessidades e sabem mais do que qualquer um de nós o que de fato precisamos para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para as nossas necessidades maiores, necessidades do nosso espírito, do nosso eu maior, e não do nosso ego inferior, que muitas vezes buscam futilidades e inferioridades que prejudicariam consideravelmente este processo de crescimento, evolução, aperfeiçoamento de nossas virtudes. Que Deus e Jesus nos abençoe nesta noite. Que tenhamos uma semana plena
que mantenhamos o estado de oração, de vigília, diários, e com esta postura conseguiremos estar em sintonia com a vontade do Pai desses irmãos maiores prepostos do Cristo. Que Deus nos abençoe e uma boa semana para cada um de nós.